quiser esperar um pouquinho, né, por ver as pessoas se conectando. Deixa eu só esperar conectar aqui. Ah, chegou. Chegou. Está chegando. Bom dia a todos, meu nome é Anselmo, a maioria me conhece, né? Sou médico cirurgião e diretor técnico do Hospital Regional da Civargas. Eu quero deixar bem claro uma coisa para a população, porque o Hospital da Civargas, ele está no município de Rio Bonito, mas ele não pertence ao município de Rio Bonito, pessoa jurídica, né? Assim como o município de Tanguá e o município de Silva Jardim, que são os vizinhos mais próximos, não tem unidade própria, tá? Não tem unidade hospitalar própria. Baseado nisso, o Hospital da Civarga, ele presta serviço através do SUS aos municípios de Tanguá, Rio Bonito e Silva Jardim, e recebe por isso. Ele é um prestador de serviço. Então 60% do atendimento do Hospital de Rio Bonito é pelo SUS. Então, através da pactuação, a gente tem verba do Ministério da Saúde e verba própria do município de Rio Bonito, através de prestação de serviço do pronto-socorro. Agora, essa pandemia do Covid-19 é uma coisa nova, surgiu nova, sai fora de toda parte do planejamento orçamentário do hospital, assim como dos municípios, do Estado e da União, né? Então, foge de tudo que se tem planejado. Então, para que a gente possa fazer face a esse atendimento, dessa novidade, né, dessa triste novidade, o hospital, através de seus técnicos, através de médicos, através do pessoal do CCIH, de enfermagem, RH, todos em conjunto montaram um esquema para enfrentamento dessa pandemia. E isso aí tem custos. Esse enfrentamento tem custos. Esse enfrentamento, nós fizemos uma planilha, fizemos reunião com o secretário de Saúde de Rio Bonito, de Tanguá e de Silva Jardim e colocamos essa planilha, porque a gente precisa, para enfrentar isso, de um dinheiro novo. Esse dinheiro novo tem que vir através desses municípios vizinhos. Então nós planejamos uma maneira de atendimento, colocamos na portaria do hospital um técnico de enfermagem para separar o atendimento do atendimento normal do cotidiano para o atendimento de pessoas com gripe, com qualquer suspeita do coronavírus, né? Então tem um clínico que atende de um lado, tem um clínico que atende do outro. Vamos montar um CTI com 10 leitos e uma enfermaria com 15 leitos para pacientes que não são tão graves, não depende de CTI, não depende de respirador. Então isso aí tem um custo. E esse custo foi todo calculado pela equipe do Hospital Regional da Civargas e apresentado aos municípios. E sugerimos que Rio Bonito, como um município maior, né, fique com 50% desses custos e o município de Tanguá com 25% e o município de Silva Jardim com 25%. Isso já está bem alinhavado, já está quase concretizado essa situação. O hospital já fez a parte das obras necessárias para a adequação desse atendimento, dessa nova situação. Estamos esperando agora o comparecimento dos municípios para que a gente consiga botar em prática. Enquanto isso, a maioria dos atendimentos suspeitos estão sendo feitos na UPA e deixando o Hospital da Civarga mais para o atendimento limpo, que a gente chama, né? Sem suspeita de preferência, tá? Eu quero dizer a você, como médico, que essa pandemia, o coronavírus, como o nome está dizendo, é um vírus, ele tem um ciclo, né? Esse ciclo vai passar. Vai levar umas 12 semanas e vai passar, independente das pessoas se cuidarem ou não, ele vai passar. Mas qual a intenção?
nossa, como médico, dos governantes, de prefeitos, de governador, de presidente da República, evitar que nessa passagem desse ciclo pegue o menor número de pessoas possíveis. Eu comparo isso como ciclone. O ciclone vai chegar numa cidade, ele vai passar. O que tiver na frente ele vai destruir. O que a gente quer tirar é as pessoas da frente desse ciclone. Entendeu? Então as pessoas têm que se cuidar. Eu estou vendo aqui em Rio Bonito, principalmente, né, a grande maioria está se cuidando, mas uma parte não está nem ligando para o que está acontecendo. Isso não pode acontecer. As pessoas têm que se cuidar. Vai passar isso, vai doer na carne de cada um, né? Vamos ter prejuízos financeiros, vários prejuízos, a economia do país, a economia do estado, a economia do município, mas isso vai passar. Mas a gente pede a colaboração de todas as pessoas para que isso passe sem fazendo o menor número de vítimas possível. Isso a gente está pedindo como médico. Estamos aqui com os colegas mais técnicos na pandemia, né, com conhecimento maior sobre o coronavírus, que vai expor para vocês também. Bom dia a todos, meu nome é Estevão Braga, sou médico aqui deste município. Eu quero dizer para vocês que a nossa visão está aqui nesse momento é salvar o maior número de pessoas possíveis. Nós estamos obedecendo um princípio do Sistema Único de Saúde do nosso SUS, que é a universalidade. Todas as pessoas têm direito à saúde e saúde é um dever do Estado. E nós estamos aqui também representando os funcionários do Hospital Regional da Vargas. Eu quero esclarecer primeiramente que foi montada um gabinete de crise e quero esclarecer também qual é a nossa participação médica e técnica neste gabinete de crise. Nós somos um grupo que fomos convidados e alguns se apresentaram de maneira espontânea para a prefeitura para montar esse gabinete. E nossa função é aconselhar, palpitar. Nós damos todo o nosso suporte técnico para a prefeitura. A prefeitura de Rio Bonito é ela que executa ou não as nossas ideias, as nossas reivindicações. Então, eu quero deixar bem claro aqui uma coisa: nós temos uma função técnica. Nós não temos o poder executivo de executar. Nós somos técnicos, nós sabemos salvar vidas. E por isso, provavelmente vão surgir nessa live, acredito que muitas perguntas relacionadas à Prefeitura Municipal de Rio Bonito, ao sistema de vigilância epidemiológica e até mesmo ao administrativo do hospital. Nós vamos responder questões técnicas, nós somos técnicos, nós não somos administradores, nós não temos o poder executivo. Qual que é a nossa função? Nossa função é salvar vidas. Não tem nenhum anjo aqui, nós somos seres humanos, nós somos técnicos, nós temos família aqui também no município. Nós estamos de peito aberto, nos expondo a nossa família, porque nós temos um papel social. Esse papel social é salvar vidas, é atender pessoas, é cuidar de pessoas. Então, de antemão, eu queria ressaltar duas coisas muito importantes. Eu queria ressaltar que, no momento, nosso hospital possui poucos recursos de proteção individual. O que é os famosos EPIs? O que é proteção individual? Como se fosse uma armadura, um escudo onde eu consigo me defender do vírus. Eu também, neste momento, tenho poucos insumos, tenho poucos respiradores, tenho pouca medicação. Não existe curandeiro aqui. Nós usamos a ciência, nós usamos o livro para tratar as pessoas. Então nós precisamos de equipamentos de proteção individual para nos defender e precisamos também de equipamentos para contra-atacar esse vírus. Pensem bem, como é difícil para a gente nesse momento. Vamos supor que chegue um paciente com falta de ar, a famosa insuficiência respiratória. É como se o paciente estivesse se afogando no seco. Como que eu vou salvar a vida desse paciente me arriscando?
A gente não deixa ninguém ficar agonizando, é muito difícil para a gente também. Imagina só, uma pessoa agonizando, precisando da nossa ajuda, a gente sabe como tratar e não tem como tratar. Então nós estamos nos expondo a vida nossa e a vida dos nossos familiares. Eu sou o Guilherme Gil, médico intensivista, faço parte do corpo clínico do CTI do Hospital Regional Darcy Vargas. Faço minhas as palavras do Dr. Estevam, do Dr. Anselmo. Estamos aqui, eu, a minha figura, no caso, para falar referente à parte técnica do CTI. O Darcy Vargas dispõe de uma unidade de um centro de terapia intensiva, mas é um centro de terapia intensiva para o tratamento das patologias que não incluem a Covid-19. Uma pandemia recentemente instalada e exige uma série de cuidados especiais que o nosso CTI não dispõe no momento, e não podemos trazer pacientes em vigência de Covid-19 para a unidade, trazendo risco para os outros pacientes já internados aqui. Então, a grande questão referente ao CTI é realmente adequar, de acordo com a ciência, como o Estevão falou muito bem, essa questão do melhor tratamento visando a saúde do indivíduo, mas a saúde do grupo também. Não é possível colocar 10 pacientes em risco para o benefício de um paciente, com a possibilidade de contaminar todos esses 10 pacientes que já estão internados. O hospital tem batalhado bastante a questão de obras, de fluxos, de posições, e a gente acaba entrando na questão dos recursos para que possa realmente ser instalado o tratamento adequado, o suporte adequado para os pacientes com suspeita ou confirmação da Covid-19. Nós estamos aqui hoje para tirar as dúvidas da população em relação a isso, e eu aproveito mais uma vez para reforçar o que, no meu entendimento, é a melhor solução para essa situação que o município de Rio Bonito, assim como todos os municípios do Brasil que a gente está passando, que é o isolamento social. Nós, como equipe médica, dependemos muito da população para que possamos ter os recursos e o tempo necessário para tratar os indivíduos que forem acometidos por essa patologia. Todavia, se isso ocorrer de uma maneira muito rápida e abrangente, e eu acho que todos que estão assistindo essa live estão acompanhando também as mídias, seja a TV aberta ou através de canais na internet, sobre notícias do que está ocorrendo em outros países, e que isso sirva de lição para nós. Realmente, somente o isolamento social vai dar uma oportunidade para que nós possamos ajudar a população à medida que houver contaminação, mas de uma maneira controlada, por assim dizer. Então, realmente eu faço esse apelo, mais uma vez, por respeito pelo isolamento social. Vejo que tanto a gestão do hospital quanto a prefeitura tem sido bem intensas nessa orientação à população, mas vai depender de cada um. Mesmo que você ache que você não vai se infectar, existe um risco muito grande de você infectar seu avô, sua avó, sua esposa, seu esposo, seus filhos. Então, realmente, é uma medida necessária. Tem os seus inconvenientes, tem o seu impacto financeiro. Nós não temos dúvida nenhuma disso, sabemos da grande dificuldade que isso é para vocês, mas é para o bem de vocês, para evitar um transtorno maior. Eu quero deixar bem claro que nós, no município, né, temos pessoas que são especialistas, que sabem lidar com pacientes graves. O que falta nesse momento para a gente é recurso. Então, nós clamamos à população civil que, primeiro, acompanhe
acompanhe e fiscalize as ações governamentais e que a população também se manifeste. Nós estamos conclamando aí a Ordem dos Advogados desta cidade e região, o Conselho Municipal de Saúde e também a Câmara Municipal de Rio Bonito, que representa o povo. Nós não estamos nos omitindo, nós estamos indo para a guerra, para frente, mas a gente precisa de recurso financeiro. Nós moramos neste município, somos filhos deste município e a gente quer ajudar aqui. Caso a gente não consiga ajudar aqui no nosso município de origem, onde nossa família está, vocês podem ter certeza que nós vamos batalhar aí em outras cidades do estado. Mas a gente faz questão de poder ajudar a cidade de Rio Bonito. É correto. Pedir à população também que, além do isolamento social, deixando suas casas apenas por necessidade mesmo, e que procure o hospital realmente com necessidade, entendeu? Evitem procurar o hospital, porque isso vai trazer aglomeração, isso vai trazer contaminação, isso vai trazer infecção, tá? Então a gente pede e reforçar aqui mais uma vez, dentro desse enfrentamento, ficou acordado com a secretária municipal de saúde, né? Ou seja, a Secretaria Municipal de Saúde, que esses pacientes devem ir ao hospital com as doenças comuns, tá? Procurar evitar procurar o hospital com infecção, com pneumonia, procurar, nesse caso, a UPA, né? Isso que ficou acordado na nossa reunião lá. Procure a UPA e procure as unidades de saúde em extrema necessidade. Vamos ficar em casa, vamos evitar aglomeração. Posso pedir reivindicações? A equipe do CTI do Darcy Vargas tem analisado toda essa situação e tem por objetivo disponibilizar leitos para o tratamento específico da Covid-19, leitos esses separados do CTI geral, do CTI que funciona atualmente. E aí realmente nós caímos nessa questão de recursos, né, que passam por esferas que não são técnicas, como o Dr. Estevão colocou muito bem, e nós estamos à disposição. Temos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagens dispostos a enfrentar toda essa situação. Basta apenas agora realmente o recurso, seja da onde que ele vier, para que nós possamos fazer isso de uma forma segura. E até o Dr. Estevão colocou muito bem, exemplificando, se eu, no meu dia a dia, atendendo você, portador da Covid-19, me infectar, na semana seguinte eu já não estarei mais ali para poder prestar o auxílio, nem para você, nem para outros pacientes que estiverem chegando. Então a gente chama isso de uma baixa. Mesmo que eu fique bem, mesmo que não evolua de forma grave, eu não vou poder mais estar ali na linha de frente colaborando para isso. E isso vai ter que buscar um outro profissional, seja ele de outro lugar, com a mesma especificação técnica, né, com a mesma formação semelhante à minha. Isso vale para qualquer situação, seja o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta. Então, é extremamente necessário que nós tenhamos os recursos, tanto para tratar a patologia, quanto para nos proteger e que não haja baixas de profissionais de saúde nessa situação. Então, o que nós vemos hoje no município de Rio Bonito é uma necessidade de aporte de recursos para que tudo isso aconteça. O hospital está se esforçando. A parte realmente mais de construção, de mudança de localização de paredes, separação de leitos, esvaziamento de enfermarias, isso tudo já está bem encaminhado, já está disponível. Agora realmente é a estruturação de toda a equipe e o aporte de equipamentos de proteção individual, ventiladores mecânicos,
medicamentos, antibióticos, enfim, tudo que está incluído numa unidade específica para o tratamento da patologia. Então, realmente, a gente pede, como o Dr. Estevão falou, que a população faça a sua parte na maneira que for possível, seja ela de uma maneira privada ou de uma maneira pública, colabore também com essa batalha de aporte de recursos para que a unidade possa atender melhor e que continue respeitando essas medidas de isolamento social. Só um reforço quanto às baixas, né, que o Hermigio falou, em condições normais, substituir uma baixa já é difícil. Na atual situação, você substituir um médico que ficou doente, um técnico de enfermagem, um enfermeiro, é quase que impossível você colocar outro no lugar, você não encontra. Então, nós estamos com uma campanha de valorização do profissional de saúde, especificamente aqui do nosso hospital, onde nós pedimos praticamente 3 pilares. Primeiro, que seja fornecido equipamentos de proteção individual para todos. Segunda coisa, que seja paga a insalubridade. Esses profissionais estão arriscando a própria vida. E a terceira coisa, que seja feita uma ajuste salarial de acordo com o piso de cada funcionalidade, de cada tipo de profissão, de cada especialidade. O que tem acontecido? Ao invés de agregar pessoas, nós estamos perdendo cada vez mais profissionais. Nós estamos perdendo profissionais, primeiro, que temos baixas físicas, nossos profissionais estão ficando doentes, nós estamos perdendo profissionais por conta da saúde mental. Os profissionais estão estressados, com depressão, tem uma coisa chamada burnout, que é o medo de ir trabalhar. Muitas pessoas vão desenvolver estresse pós-traumático, que é o estresse depois dessa situação. E nós pedimos que seja feito um ajuste salarial. Por quê? Porque outros municípios, outros lugares, a rede privada está contratando profissionais até com um valor maior, e nós estamos perdendo os nossos profissionais. Nós pedimos que seja feito um reajuste salarial, seja pago em insalubridade. Para quê? Para a gente não perder esse paciente, para a gente não perder esse profissional. A gente precisa, neste momento, ao invés de separar, de perder, nós precisamos agregar, nós precisamos de mais pessoas e pessoas dispostas a vir trabalhar. Nós precisamos de um profissional de saúde valorizado. Eu recebi um pedido aqui para comentar um detalhe técnico muito importante, que fala sobre os aspectos da Covid-19. Realmente está muito claro na mídia e na parte de vocês que se trata do que a gente chama de uma síndrome gripal, que depois evolui com uma pneumonia grave. Mas para clarear também que essa patologia ela pode cursar com eventos cardíacos e eventos neurológicos. Então é natural que se apresentem casos com uma apresentação clínica diferente daquela que vocês já estão habituados, que é meramente síndrome gripal acompanhada de pneumonia. Nós vamos ter casos em grave descompensação cardíaca e também alguns de descompensação neurológica. É o que a gente sabe, e ainda com os casos do exterior, a gente vai observando os relatos, quando eu digo relato, a gente está fazendo referência à literatura científica, e todos esses casos são avaliados, e se eles preenchem determinados critérios, eles entram também como suspeita da Covid-19. Então, não vai ser meramente a síndrome gripal e a pneumonia que vai entrar no espectro de suspeita da Covid-19. Existe uma gama de situações que também entram como suspeita, e reforça aqui
do ponto de vista técnico, situações cardiológicas e neurológicas podem incluir também essa suspeita. E esses pacientes precisam ser testados. O que a gente não pode fazer é pegar um paciente, por exemplo, desse, que tem algum evento do coração ou da cabeça neurológico, e colocar num CTI limpo, porque se a gente faz isso, é catastrófico. O Dr. Flávio Colucci infarta se isso acontecer, se a gente tem esse tipo de contaminação. A gente precisa de um CTI separado para atender especificamente esse tipo de paciente. Pacientes com suspeita, pacientes contaminados. A gente só pode receber no CTI, que é considerado limpo, pacientes testados, pacientes que sejam negativos. A gente tem que evitar ao máximo qualquer tipo de infecção nesses pacientes. O Guilherme pode falar melhor do perfil do nosso CTI, mas nós temos pacientes em pós-operatório, nós temos pacientes oncológicos, temos pacientes imunossuprimidos, pacientes com a imunidade lá embaixo. Então são pacientes frágeis. E colocar um paciente suspeito nesse momento pode ser catastrófico. Posso matar 10 pacientes colocando um só paciente lá dentro. Perfeito, exatamente isso. A nossa unidade conta com suporte oncológico. Como vocês sabem, o Hospital Regional da Vargas tem um serviço de oncologia, então nós sempre temos pacientes em pós-operatório de cirurgias oncológicas internados, são pacientes frágeis, temos pacientes também em situações cardiológicas, insuficiência cardíaca descompensada, infarto agudo do miocárdio, são pacientes que nesse período também são extremamente frágeis, sob risco de infecção, e os pacientes da cirurgia geral, clínica médica, todas as outras patologias que não Covid internam no CTI da Vargas e uma tendência a pacientes que estão no grupo de risco, pacientes acima de 60 anos, com comorbidades cardiológicas, comorbidades endócrinas. Então, realmente, esses pacientes precisam ser protegidos dessa patologia. Tem perguntas? Então, vamos ver se a gente abre para perguntas. Muitas perguntas estão sendo respondidas, né, pelo Dr. Flávio, pelo Dr. Rodolfo, pela doutora Renata. Já estão sendo respondidas aqui no chat mesmo, né? Então eu vou tentar ver algumas aqui que não foram respondidas ainda, né? Então, de antemão, enquanto você seleciona as perguntas, eu quero esclarecer porque o Dr. Rodolfo e o Dr. Flávio não estão presentes nesse chat. Todos os dois, eles já se exporam pacientes com Covid-19 confirmado. Eles atenderam sem equipamento de proteção adequada. Existe uma norma que eles podem trabalhar sim, mas desde que apresentem sintomas e usem máscara. Todavia, eles devem circular o mínimo possível na cidade. Então, eles estão nos ajudando lá de casa. Estão em casa respondendo agora a maior parte das perguntas. Eu queria também falar uma coisa em relação ao aspecto psicológico, principalmente dos nossos funcionários do Hospital Regional da Vargas. Nós precisamos elevar o moral dos nossos profissionais de saúde. Nós vamos lançar uma campanha convocando profissionais da área de psicologia que nos ajudem de casa e atendam e adotem os nossos profissionais de saúde. Temos um psicólogo responsável pelo hospital. Essa campanha provavelmente vai ser lançada pelas mídias oficiais. Vamos pedir para os psicólogos, de maneira voluntária, nos ajudem. E que de maneira de casa, através de telefonemas, mídia social e etc., eles ajudem aos nossos profissionais de saúde. Nós precisamos cuidar da cabecinha deles. O segredo para vencer essa crise está na mente das pessoas. As pessoas precisam tratar o seu aspecto psicológico. A gente sabe que vai passar. A gente sabe a importância do profissional de saúde nesse momento. Ele tem que estar com a cabeça boa para poder ajudar o restante da população. Então, já nós
clamando profissionais da psicologia que vamos precisar de vocês de maneira intensiva, tá? Vocês vão poder nos ajudar de casa, vai ser lançada essa campanha. Registrem-se e ajudem o nosso hospital, ajudem os nossos profissionais. Então, eu vou tentar compilar um pouco aqui, né, porque tem muita pergunta parecida. Tem muita gente perguntando a respeito de recurso. Como é que está a nível federal, estadual, municipal, se já existe uma conversa, o que já foi liberado, se o hospital já está recebendo os EPIs. Você quer falar? Eu falo. Olha, a nível de recurso para o enfrentamento do Covid-19, nada, sabe? Fizemos reuniões, como falei, com a secretária de Lito, a de Silva Jardim, a de Itanguá. Eles estão ajustando com os seus jurídicos, né? Porque isso é uma verba extra, que tem que sair do fora do planejamento orçamentário desses municípios para nos ajudar. Mas até agora, recurso financeiro, a gente não conseguiu nenhum. Nesse ponto, recurso financeiro, estamos zero ainda. Agora, o hospital, com seus recursos próprios, dentro do sacrifício, porque o hospital, no seu dia a dia, dentro dos quadros normais de atendimento da saúde, já tem uma dificuldade financeira muito grande, né? Mas mesmo assim estão tentando comprar alguma coisa. Para que você tenha uma ideia, uma máscara dessa cirúrgica, né? Uma máscara dessa cirúrgica comum, que estava na faixa de 16 centavos, está 2,50. Né? Uma máscara N95, que ficava sem máscara, ficava na faixa de R$160, hoje sem máscara está R$3.900. Então está muito difícil. E está difícil também de conseguir comprar. Tá? Não é só. Tem a parte financeira e tem a parte de você encontrar no mercado. O próprio ministro da Saúde relatou isso numa das suas entrevistas, que ele conseguiu comprar na China. Os Estados Unidos foi lá com 6 aviões cargueiros daqueles enormes, e carregaram tudo. Ele não apagaram da não conseguiu alguma coisa, rasca do tacho. Tá difícil. Ele fez uma promessa em público de conseguir 5 milhões de EPIs, né? E conseguiu 500 mil. Entendeu? Então está difícil conseguir o material também. Opinião, né? Eu acho que a administração do hospital pode esclarecer a questão dos repasses financeiros. A questão da prefeitura também pode esclarecer de maneira oficial, através da mídia, de maneira oficial, como está a parte dos repasses financeiros. A informação que eu tinha por último, que os repasses da prefeitura estavam em guia, só que nós estamos precisando de uma verba maior. Uma verba extra. A verba que nós temos talvez seja suficiente para atender nossos pacientes do dia a dia clínico, mas nós temos uma demanda muito maior. Ele se esforçou, fez repasse, está tirando dinheiro da onde? Do impossível, mas a gente precisa de mais dinheiro. Inclusive, fica nosso clamor aí que os nossos políticos se articulem, que a gente consiga verba estadual, verba também federal. Precisamos de ajuda para executar. Nós temos ideias, nós temos sugestões, mas para implementar isso, a gente precisa de dinheiro, de verba financeira. A gente precisa de uma fiscalização muito grande e a gente precisa de um apoio administrativo sem tamanho aí. Só para fortalecer isso que o Estevão falou, os repasses normais da prefeitura, eles estão em dia, sem problemas, tá? Não tá, a prefeitura não está devendo dinheiro do repasse mensal para o hospital. O que tá faltando é entrar essa planilha de custo de verba extra para o enfrentamento do Covid-19, certo? Fique bem claro isso. Tem muita gente perguntando também a respeito do funcionamento normal do hospital, se a pessoa que tem plano de saúde vai ser atendida, se a pessoa que tem consulta marcada de ortopedia para revisão vai ser atendida, como é que está funcionando visitação e acompanhantes.
A gente tem bastante pergunta nesse sentido também. Tá. Olha só, vamos lá. Quanto o plano de saúde está atendendo normal, a gente só pede e as revisões de ortopedia também. Isso está ocorrendo normal. A gente pede à população, reforçando aqui o que eu falei anteriormente, que procure o hospital com muita necessidade. Tá? Não vai lá para fazer um curativinho, não vai lá porque Deus está com a dorzinha no pé, sabe? Porque é evitar a aglomeração e evitar a exposição num ambiente que é de fato contaminado. O hospital é um ambiente contaminado, mas esses atendimentos estão sendo feitos normalmente para plano de saúde, para SUS, sem problema. Agora, quanto ao fato da visita, a gente pede até desculpa à população. A visita está feita, restringida, está bem restrita, né? A visita está bem restrita. Agora, o que foi, acabamos de determinar lá, que não vai ter acompanhante. Tá? A gente não pode, numa enfermaria de 6 leitos, ter 6 acompanhantes, senão 12 dentro da enfermaria. Tá? Então, os acompanhantes a gente cortou, tá? Isso aí, assistente social já outra coisa, a gente pede que não apele, porque não vai ter, isso já vem lá de cima, da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, está pedindo essa determinação, que não, visita sim, restrita, super restrita e espaços diários maiores, e acompanhante não. Não, por enquanto não. Assim, a gente tem bastante pergunta aqui, como eu disse, estão sendo respondidas pelos médicos que estão lá no chat lá. Muita dúvida que o pessoal tem falando de um sintoma. Eu estou com sintoma X, estou com sintoma Y, eu posso estar com a doença ou não? Assim, tem pergunta nesse sentido também. Tem um pedido do Dr. Flávio sobre um agradecimento aos empresários que estão colaborando com o rapaz da máscara. Óbvio, né? Eu queria agradecer especialmente aqui agora aos Arturs da cidade de Rio Bonito. Tem um parente meu e do Rodolfo, que ele é um primo nosso. Ele, com toda a sua genialidade, ele conseguiu desenvolver aqui na cidade de Rio Bonito as máscaras chamadas Face Shield ou escudo facial, que são máscaras muito importantes para nós que vamos estar na linha de frente, intubando os pacientes ou manejando os pacientes do CTI, uma proteção extra das nossas máscaras. E ele e o outro Arthur conseguiram, tem mais um outro menino na cidade, que conseguiram desenvolver esse tipo de material para a gente. Eles estavam precisando de folhas de acetato. E a última informação que nós recebemos é que eles conseguiram 1000 folhas de acetato via doados. Então eles vão conseguir fabricar mais máscaras e atender, além do nosso hospital, vão atender também a nossa UPA e o nosso SAMU. Então fica um exemplo deles aí. Eles fizeram a parte deles. Nós pedimos para a população que faça a sua parte. Faça aquilo que você saiba fazer, mas faça a sua parte. O que você fez para ajudar aí o seu próximo? Faz sua parte. Nada mais do que isso. Faz aquilo que você nasceu para fazer. Se todo mundo fazer um pouquinho, a gente vai sair dessa. Quer falar sobre máscaras? Máscaras caseiras? Com essa deficiência de máscaras adequadas no mercado, estão havendo alguns ajustes, mas no ambiente hospitalar a gente tem uma dependência completa desses equipamentos, que são equipamentos com certificação, e realmente a gente até conta aí com possibilidade de doações nesse sentido. Se você de alguma maneira tem isso disponível, por algum motivo conseguiu adquirir, o hospital conta com a sua ajuda para que possa melhorar o estoque nesse sentido. A população, de medida geral, como as medidas de proteção
fora do hospital, existem várias soluções que estão sendo colocadas que possivelmente contribuam para a proteção. Como o Estevão falou, a máscara caseira, a máscara de pano, enfim, máscaras fabricadas. Existe um uso específico dessas máscaras no dia a dia. A gente não espera que elas sejam utilizadas em casa todo o tempo, mas existe uma série de orientações que têm sido veiculadas na mídia para o uso desse tipo de máscara. Não é uma máscara que realmente vá trazer proteção para os funcionários de saúde atuando no dia a dia no hospital, mas que possa contribuir para que não haja essa contaminação entre a população, obviamente respeitando-se aí o isolamento social. Enquanto a gente vai recebendo perguntas, como foi tomado aqui, a população sempre surge com essas dúvidas se eu posso estar com Covid. Vamos tentar raciocinar da seguinte maneira. Todo cidadão, toda a população individualmente, uma população que está sob risco de estar portando o coronavírus, de estar aí carreando o vírus responsável pela Covid-19. Vamos ter uma série de indivíduos que não vão apresentar sintomas e uma série de indivíduos que vão apresentar sintomas muito leves. Esses indivíduos não vão desenvolver formas graves, mas eles podem contribuir para que outras pessoas se contaminem. Então, qual é a orientação para você que tem dúvida? Eu espirrei hoje, eu tive uma tosse. Orientação inicial: permaneça em casa, continue com as medidas de isolamento social. Cuidado com os membros próximos a você, membros da sua família e as pessoas que você acabar, por necessidade, tendo contato. Você teve que ir à farmácia, teve que ir ao mercado, você vai tomar todos os cuidados para não contaminar as pessoas ou o meio por onde você transita. Se os sintomas se tornarem mais importantes, mais graves, se você apresentar febre elevada, falta de ar, você vai procurar o serviço de saúde e vai passar por uma avaliação em que você vai receber um diagnóstico, uma suspeita de um diagnóstico e uma orientação, que vai continuar no isolamento. Então, a sua preocupação nesse momento, independente dos sintomas que você apresentar, é não contaminar outras pessoas. Assim, nós vamos conseguir vencer essa batalha e vamos evitar ter tantas mortes como estão acontecendo em outros lugares do mundo. Mas a orientação geral é essa. Eu faço aqui sobre as máscaras. Você pode ter esses sintomas, mas siga essas orientações, esse fluxo, para que possa haver proteção. Então, vou passar a palavra para o Estevão falar um pouco mais sobre as máscaras. Nós temos basicamente 3 tipos de máscaras. As máscaras de pano, as máscaras cirúrgicas, que são aquelas máscaras que você vê um cirurgião geralmente usando para operar. E nós temos a máscara N95, que é em formato de bico de pato, uma máscara diferente. Quais são as recomendações? Que a população civil, não profissional de saúde, use máscaras de pano ao sair de casa. Vocês vão ver na internet como fabricar essas máscaras. Tem que ser feitas com 2 camadas de pano, podem ser feitas de material chamado TNT. A sociedade civil pode se organizar e fazer máscaras. As máscaras cirúrgicas são as máscaras as quais os profissionais de saúde devem utilizar. E também quem deve utilizar são aquelas pessoas que estão atendendo diretamente a população. Por exemplo, vou falar sobre o funcionário que é caixa de um supermercado. Esse precisa estar com uma máscara cirúrgica também. Ele atende diretamente. E essa máscara deve ser trocada de tempo em tempo. Segundo os especialistas, teoricamente, até 2 em 2 horas essas máscaras deveriam ser trocadas.
E nós temos essa máscara N95, que é aquela máscara bico de pato. Essa máscara é muito específica. Eu estou vendo gente na rua, aqui na cidade de Ruim, usando essa 95 para andar na rua. Não é para fazer isso. Essa máscara vai fazer falta para a gente que é profissional de saúde. Essa máscara N95, que é o bico de pato, ela deve ser utilizada por profissional de saúde, não aquele que está manipulando a via aérea, a boca do paciente no procedimento de intubação, que é fazer que o paciente respire com a ajuda de um aparelho, e para aqueles profissionais que vão estar em unidades chamadas fechadas, dentro dos CTIs, dos Centros de Tratamento Intensivo. Então temos 3 tipos de máscara, e nós clamamos aqui, quem tem máscara em casa, máscara N95, que se por acaso efetuou algum tipo de compra, que pense na gente no das vagas. Nós, de verdade, nós precisamos dessas máscaras. Façam doações para a gente, caso alguém tenha. Nosso uso está limitado aqui no hospital. Vou falar um pouco sobre isso, depois você me complementa. Claro, claro. Com relação à testagem dos pacientes. Nós sabemos que, no momento, estão sendo testados os pacientes mais graves, aqueles pacientes que estão precisando de hospitalização, estão sendo testados os profissionais de saúde que tiveram, por acaso, um contato de maneira inadequada, sem equipamento de proteção individual, com esse tipo de paciente. Quando chegarem mais testes, por a gente ver com a experiência de outros países, é que o maior número de pessoas possíveis que apresentarem os sintomas e provavelmente a maior parte dos profissionais de saúde sejam testados também. Mas no momento nós não dispomos desse tipo de teste. Existem basicamente 2 grandes tipos de teste. Um é chamado de suave, onde é utilizado um cotonete no nariz do paciente suspeito ou do profissional de saúde. Esse tipo de teste ele é feito com os pacientes com sintomas iniciais, até 1 semana. Depois desse período, a carga de vírus do paciente decai. Não pode fazer esse tipo de teste, porque esse teste vai dar negativo. E se você também faz esse teste no momento errado, você também não acaba pegando esse tipo de paciente. Então, para fazer esse teste, é o profissional de saúde que tem que recomendar. Os chamados testes rápidos que estão chegando aí no mercado, eles vão conseguir dar um diagnóstico em torno de 20 minutos. Este teste chamado suave, que faz pelo nariz e é analisado o vírus no laboratório lá chamado LACEN, que é o laboratório lá no centro do Rio, e está demorando mais de 1 semana para a gente ter o resultado desses pacientes. Por isso, tanta demora de dar o diagnóstico. Com a chegada dos testes rápidos, a gente vai conseguir dar esse diagnóstico em torno de meia hora. Mas também vamos ter que usar esses testes de maneira racional. Esses testes devem ser utilizados quando os pacientes apresentarem pelo menos 1 semana de sintomas, porque esses testes acabam pegando no sangue do paciente o que a gente chama de anticorpos, que são produtos de defesa produzidos por nossas células. Não adianta você fazer esse teste com 1 semana antes. Se você faz no momento errado, você tem um chamado falso negativo. A pessoa pode ter a doença e o exame disse que ela não teve a doença. Então, até isso, nós vamos ter que ter um uso bem racional e bem indicado pelo profissional de saúde. O Estevão colocou muito bem. E lembrar que o município de Rio Bonito está seguindo o que o Ministério da Saúde está colocando como a orientação brasileira. E até como a forma como esses testes são utilizados dependem da disponibilidade. Então, são testes que, por uma questão de insumos, não é meramente uma questão financeira, é uma questão de estarem disponíveis no mercado. Eles têm um número limitado. Então, há uma lógica na sua utilização. Então, o raciocínio comum que é esperado é que você ache que está protegido de alguma maneira realizando um teste e recebendo um resultado negativo.
O que a gente está aqui explicando para você é que não funciona dessa maneira. Isso seria uma falsa sensação de segurança, tá? Por quê? Existe um período em que esse teste rápido, como o Dr. Estevão falou muito bem, ele dá um resultado falso, negativo. É uma explicação bem técnica, mas a gente pode colocar que no período inicial da doença ele não consegue fechar esse diagnóstico, tá? E nada quer dizer também que se você realizasse o teste hoje e continuasse circulando, que você não fosse se contaminar. Então a gente tem que raciocinar no uso desse teste. Temos uma expectativa, mas aí a gente já está falando de uma expectativa referente ao governo federal de adquirir um maior número de testes e assim ir modificando conforme a disponibilidade e a utilização deles. Mas volto até ao que o Dr. Anselmo falou inicialmente sobre esses recursos que são comprados do exterior. Infelizmente, há uma certa competição. Isso é uma comércio internacional. Existe uma oferta que é uma oferta limitada e vários consumidores querendo uma grande quantidade desse produto. Então, a velocidade em que isso vai chegar à nossa disposição é lenta. Nós temos essa situação. Existem outras coisas ocorrendo também em paralelo, né? Uma série de instituições do governo, instituições científicas estão correndo também para disponibilizar testes produzidos aqui no Brasil. Então, em algum momento, a oferta desses testes vai aumentar. Mas até lá, nós vamos seguir esse plano de utilizar da maneira melhor possível, mais eficiente, mais produtiva, utilizar cada teste no momento adequado e, obviamente, ofertando o melhor tratamento para o paciente, a melhor orientação. Muitas vezes, a melhor orientação é permaneça em casa e observe a evolução dos seus sintomas. Tá, ok. É uma dúvida aqui em relação ao fluxo da cidade. Como que funciona o fluxo de atendimento na cidade? Eu vou pedir até a ajuda do Dr. Estevão para responder essa pergunta. Eu vou iniciar e vou pedir para que ele complemente depois. Nós, como médicos, médico aqui da cidade, médico do hospital, o Dr. Estevão é um médico anestesista e eu sou um médico intensivista aqui do CTI. Nosso papel foi dar ideias, como seria a melhor maneira da população receber o atendimento relacionado à Covid-19. O hospital tem o seu fluxo próprio dentro do hospital, como a doutora Anselmo falou. Já existe uma divisão de fluxo do paciente com sintomas gripais e pacientes que têm outras queixas. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo em aberto. É diferente, o paciente vai dar entrada dizendo que está com tosse, febre e falta de ar, e outro paciente vai dizer que está com dor no peito, única e exclusivamente dor no peito. Esses pacientes vão seguir caminhos diferentes dentro do Hospital Darcy Vargas. Esse é um ponto. Outro ponto, eu estou na minha casa e desenvolvi sintomas. Para onde que eu vou? Aí a gente já está falando do fluxo do município, que não envolve só o hospital, envolve as unidades de saúde do município. A gente fala aqui de Hospital Regional Darcy Vargas, UPA de Rio Bonito e as unidades básicas de saúde. Algumas também são as mais centrais, como Loyola, que vocês conhecem, enfim. Como que vai funcionar esse fluxo? A ideia seria a seguinte, que o Hospital Regional Darcy Vargas ficasse somente como uma unidade referenciada. É óbvio que se alguém chegar aqui com sintomas vai ser atendido, não é omissão de socorro, mas a gente quer organizar esse fluxo, por isso que a população tem que entender como é que funciona para que ela vá ao lugar certo. Mas
que as pessoas com sintomas leves, com a suspeita inicial, passassem pelas outras unidades do município, fossem avaliadas, e aquelas pessoas que necessitassem de internação hospitalar fossem encaminhadas para o Darcy Vargas. Essa é a ideia. Mas, mais uma vez, colocamos aqui a palavra do Dr. Estevão. Nós somos o suporte técnico, nós damos as ideias, nós não somos responsáveis pela execução, ou estabelecer as regras, definir que vai ser dessa maneira. E já passa por uma questão, uma esfera superior, a esfera da Secretaria de Saúde, né? E nós, de forma alguma, estamos aqui para responder pela Secretaria de Saúde, nem definir o que a Secretaria de Saúde deve fazer. A Secretaria de Saúde tem o seu corpo, que está também batalhando, executando todas as ações nesse sentido, e que realmente é a responsável por determinar como isso deve acontecer. Acha algo a mais? Então é o seguinte, nós temos sugestões para, obviamente, pelo gabinete de crise nós temos sugestões para a prefeitura, mas a execução dessas sugestões deve ser feita de maneira articulada entre o hospital e a prefeitura. A gente não pode queimar etapas. Como o Guilherme falou, nós três somos técnicos, mas nós sabemos lidar com vidas, isso é uma questão administrativa. Eu espero que seja divulgada de maneira clara, através da mídia, como vai ser o fluxo do atendimento do paciente. Isso que a gente sugeriu é para quando nós estivermos com recursos a todo vapor. No momento, está contando para a gente insumos básicos. Perfeito. Eu tive aqui um pedido para falar um pouco mais sobre o aspecto técnico de funcionamento da UTI. E algumas coisas eu posso falar aqui porque elas são um conhecimento de domínio público. Em algumas situações seria questionável do ponto de vista ético entrar em detalhes específicos, porque é a saúde, é o direito de privacidade de cada paciente. Então, como já exposto na mídia, nós tivemos 2 casos positivos aqui no município de Rio Bonito. Tá? Existe uma série de outros casos de investigação, mas tivemos 2 casos hospitalares positivos e alguns outros casos suspeitos. Reforçando mais uma vez, os casos positivos e os casos suspeitos, dentro daquele espectro que eu falei, não vai ser necessariamente uma pneumonia, pode haver uma apresentação cardiológica ou neurológica, dentre outras coisas, porque é uma patologia em investigação e realmente a gente recebe relatos novos do exterior. Nós vamos ter que manter a unidade protegida em prol dos pacientes internados. Então, se houver uma suspeita da Covid-19 e você, por algum motivo, pode ficar com alguma dúvida por que estamos levantando essa suspeita, mas nós seguimos todo o padrão técnico da literatura médica para isso, o CTI, atualmente, ele não recebe esse tipo de paciente. Esse paciente vai receber um suporte, obviamente, fora do CTI, e nós estamos batalhando aqui, esse processo aqui, essa conversa faz parte disso, para que nós possamos ter recursos para cuidar adequadamente desse tipo de paciente. Então, vou aqui traçar um exemplo, só para ficar bem claro. Temos aí um munícipe que evolui com uma descompensação cardiológica súbita. Talvez ele se enquadre numa suspeita de Covid-19. O CTI está à disposição, naturalmente, desse indivíduo. Mas esse indivíduo só vai receber o suporte do nosso CTI atual se
tivermos absoluta certeza de que ele não está com o quadro da Covid-19. Testagem negativa. E, enquanto isso, como caso suspeito ou como caso confirmado, nós vamos buscar, dentro do Sistema Único de Saúde, dentro do SUS, o suporte adequado para esse paciente. Para quem não está habituado, nós temos uma evolução vertical. Nós temos unidades municipais, unidades estaduais e unidades federais. Todo cidadão tem direito a atendimento nessas unidades, independente de onde ele for. Nesse caso, não importa se ele é Rio Mito, se ele é de Silva Jardim, de Tanguá, de Itaboraí, de São Gonçalo, é um direito constitucional. E nós vamos buscar, dentro dessas unidades, um local, um leito, uma situação de suporte que seja adequada para esse paciente. Queria até aproveitar a oportunidade para, de repente, o doutor Anselmo, como diretor clínico e vocês na condição de técnicos de CTI, falasse um pouquinho sobre essa teoria da conspiração de que os resultados do dispositivo estão sendo montados porque precisa vir recurso, né? Nas redes sociais. A gente precisa ter um posicionamento oficial de vocês que são médicos, né? Sobretudo aquele caso da dona Creuza, desculpa aqui eu dizer, que tem aí uma quantidade de pessoas enorme questionando o fato do teste ser feito depois, né? E todo dia eu recebo uma enxurrada de perguntas, não, isso não foi verdade, eu não acredito nisso e tal, aquela coisa toda. Como que vocês recebem essa desconfiança de parte da população de que isso não é verdade e tal? Eu queria que vocês discorressem um pouquinho sobre isso, até para tranquilizar as pessoas, né? Jogar por terra esse argumento e dar também subsídios àqueles que concordam e acreditam que o resultado positivo não pode ser fraudado, não existe necessidade nem razão para isso. E aí eu queria o olhar técnico, né, do doutor Estevão e do Guilherme, e do doutor Anselmo, na condição de responsável técnico pelo hospital, como que recebe esse tipo de informação da população. Na realidade isso não existe, porque existe muito mais casos positivos do que testados, né? A gente sabe disso. A gente sabe que nós temos muitos casos de coronavírus que estão subclínicos, né? Pacientes praticamente assintomáticos que não são testados. Então a estatística é muito maior, né, do que na realidade. Então não há necessidade de fazer falsos resultados positivos. O que a gente tem dificuldade hoje é do resultado mais rápido, sabe? Esse teste, o PCR, que é do suave, nasal de orofaringe, que é para ter um resultado em torno de 7 dias, né? Está levando às vezes até quase 3 semanas para chegar o resultado para a gente, né? Essa própria senhora, ela chegou no hospital num quadro agudo, chegou num dia e faleceu no outro, foi testada. Quando o resultado chegou, ela já tinha ido a óbito. A outra paciente, né? Isso aí está até no edital da Prefeitura, no comunicado da Secretaria Municipal de Saúde, que veio a falecer. Quando nós pegamos o resultado, ela já estava aí em isolamento, um bom tempo aí no hospital. Quando pegamos o resultado, no mesmo dia conseguimos uma vaga para um CTI de referência do Covid. Ela veio a falecer agora, anteontem, se eu não me engano, né? Veio a falecer. Então, esse rumor que estão positivando resultados que não existem, não procede. E nem há necessidade disso. Fala sobre especificamente esse caso da senhora Creuza. Na medida do que é adequado a gente conversar sobre isso numa live, né? Imagino até que a família dela esteja assistindo, vai assistir, enfim, né? Com todo respeito aqui aos familiares, né? Externando todo o nosso pesar sobre essa evolução clínica. Foi um caso que realmente marcou e traz toda essa comoção na população, e isso às vezes externado em mídias sociais, redes sociais, enfim. Primeiro ponto, que eu acho que é o mais importante, questão de atribuir um questionamento sobre a veracidade desse resultado. Funciona da seguinte maneira: esse exame não é executado
aqui no Darcy Vargas. Esse exame é executado no LACEN, laboratório satélite aqui do estado do Rio de Janeiro. Exames especiais são executados lá. O LACEN está executando esses exames para o nosso município, para o município 95 municípios. Município de Niterói, município do Rio de Janeiro, onde o número de casos é maior. É um laboratório que está sobrecarregado. E todos esses dados, eles são checados pelas respectivas secretarias de vigilância epidemiológica. Então, tem a esfera municipal, a esfera estadual e a esfera federal. Então, esse caso foi computado perante o governo federal. Não existe a menor possibilidade de alguém no Darcy Vargas fraudar isso, dizer que foi positivo sendo negativo, querendo aí tendo algum tipo de objetivo por trás dessa situação. O que eu acabo vendo, não sei se é o que está acontecendo com as pessoas que estão levantando esse tipo de coisa, diante de grandes medos, muitas pessoas desenvolvem um processo de negação e às vezes começam a aventar hipóteses ilusórias para tentar algumas explicações e minimizar o risco da situação devido ao medo do resultado. Então, que isso seja uma verdade, que o município de Rio Bonito esteja sendo acometido por essa patologia que está dizimando a população de outros países, as pessoas comecem a buscar histórias ilusórias para, numa tentativa, às vezes até subconsciente, de se defender. Isso não existe. Por isso que a gente está aqui hoje, para deixar a situação clara e transparente de que isso está acontecendo. Né? Eu acho que o que cabe referente ao comentário sobre esse caso, novamente com todo respeito à paciente que não está mais entre nós e à sua família, é que recebeu todo o tratamento da melhor maneira possível. Nossa equipe se expôs, sem material adequado em relação a isso, e no determinado momento em que os médicos do setor acreditaram que poderia se tratar da Covid-19, foi testado, levou um tempo até que o resultado chegasse, infelizmente evoluiu para o óbito e depois esse resultado chegou positivo. É uma realidade com a qual nós temos que lidar e buscar agora recursos para que possamos tratar adequadamente os novos casos que tanto eu quanto o Dr. Estevam e o Dr. Anselmo, nós temos a plena certeza de que eles vão chegar. Nós realmente estamos nos esforçando aqui para que os novos casos cheguem, as pessoas infectadas cheguem de uma maneira lenta, mais branda, o isolamento social que permite isso, e que quando esses casos chegarem até nós, temos recursos para cuidar adequadamente desses casos. É o que a gente chama de achatamento da curva, exatamente isso. Nós estamos tentando atrasar o número de casos novos ao máximo para que a gente possa se adequar em termos de estrutura física, financeira, para poder tratar as pessoas de maneira adequada. Se todo mundo ficar infectado no dia de hoje, não vai ter condição da gente dar qualquer tipo de suporte. Então, fica nosso apelo para as pessoas continuarem ainda com o isolamento social até que as autoridades recomendem que se desfaça isso. Tá? A gente não tem bola de cristal, mas tem uma expectativa que esse isolamento dure em torno de 12 semanas, se a gente for obedecer as curvas de outros países. Então, nesse momento, para preservar a vida do ser humano, para preservar a vida dos nossos parentes, dos nossos familiares, é muito importante obedecer ainda esse isolamento social. A gente precisa ao máximo diminuir o número de casos novos. Precisamos também resguardar nós, profissionais de saúde, que vamos atender esses casos. A gente não pode ficar doente.
A perda de um especialista nosso é catastrófica, porque te tira poucas pessoas que têm especialidade no município para que consigam atender de maneira adequada um paciente grave desse. Não adianta só ter um respirador mecânico também. A gente tem que saber manejar esse tipo de paciente, é um tratamento intensivo, vai minuto a minuto. Não adianta ter só um respirador se você não tem uma equipe que saiba tratar esse paciente. A gente precisa retardar essa curva, achatar o número de contaminação nesse momento. Toda ação que a gente faz demora 15 dias para dar um resultado. Nós podemos garantir para vocês que com esse isolamento, muitas vidas já foram salvas. A situação podia ser ainda mais catastrófica se a gente não respeitasse o isolamento social. Perguntas? Eu estou vendo aqui na live, aqui tem até um comentário sobre a questão da transferência da segunda paciente, né? A razão dela ser transferida, e eu acho que é por conta de preservar também a integridade sem contaminação do nosso CTI aqui, né? E assim, oferecendo até ela a dignidade de ter um atendimento, um suporte maior, né? O que eu entendo, né? A segunda paciente que foi transferida do Hospital Sério. Exatamente isso é o planejamento atual. E voltando... Enquanto a gente não tem um recurso ainda para tratar esse tipo de paciente, enquanto a gente tiver o recurso, a gente vai tratar esse paciente. Essa paciente, ela tinha uma forte suspeita, foi confirmado o caso. Essa paciente não poderia entrar no nosso CTI, que é considerado limpo, porque a entrada dela podia expor outros pacientes em situação de saúde frágil. Então ela precisava de um suporte de terapia intensiva, e a maneira que se encontrou foi realmente usar a rede estadual e federal para poder regular essa paciente, já que nós não tínhamos vaga para atender esse tipo de paciente grave Covid. Então essa paciente foi transferida na tentativa de socorrê-la. Ela foi socorrida de maneira emergencial nas 5 vagas, foram prestados os primeiros socorros, mas o manejo dela foi feito em outra unidade com maior suporte e com isolamento adequado para esse tipo de paciente. Talvez o melhor exemplo, só para citar, aquele caso do Hospital de São Paulo, de plano de saúde, que faleceram 180 idosos, que eu percebo que talvez não tenha tido esse cuidado e aí contaminou tudo, né? Eu acho que talvez seja o melhor exemplo para as pessoas entenderem. Sim. É um caso bem específico de uma rede privada de saúde que foi citado no discurso do nosso ministro da Saúde, em que realmente o hospital afirma que toma todas as medidas, mas foi questionado essa situação em que, se eu não me engano, um número superior a 80 de óbitos, pacientes, levou esse questionamento de uma contaminação interna. É algo que a gente não pode aceitar, não pode correr esse risco. Então, para evitar esse tipo de situação, é que atualmente nós solicitamos transferência. No nosso caso específico aqui, não vou entrar em detalhe para onde essa paciente foi transferida, também considero uma informação privada e pertence somente à família, mas dentro do sistema público de saúde ela foi transferida para uma unidade que pelo governo foi preparada para receber esse tipo de caso. Acho que está bom. Só voltar, né, a palavra inicial de pedir à população que se resguarde, né, evite se contaminar e contaminar os seus, né, e procurar o hospital só com muita necessidade. Tá? Vamos evitar aglomeração, como falou o Dr. Guilherme Gil, os pacientes paciente com gripe, tá, febrícula, tal, que procura as unidades, procure a UPA, procure as unidades de saúde do município, deixa o hospital, como foi falado, para coisas mais limpas, né, para a gente atender a nossa rotina e para ele ficar referenciado assim que estiver estruturado. Espero que essa semana a gente resolva tudo isso em termos que a estrutura física
quem quiser ver. Foram feitas as obras, está faltando só limpar e botar o equipamento que está esperando chegar e faltando dinheiro, né? Então, enquanto a gente não tem estrutura, deixar o hospital para a rotina do dia, da semana, do mês a mês. Recomendação final, eu reforço que nós temos a disponibilidade desse tipo de paciente, que estamos no momento precisando realmente de recursos, tá? Recursos financeiros, equipamentos de proteção individual, que são os nossos escudos, nossa proteção, nossa armadura para poder atender a população, né? Fica aí também uma mensagem para que cada um faça a sua parte. Faz aquilo que você nasceu para fazer, faz aquilo que é o seu propósito de vida, e assim você vai estar ajudando a sociedade como um todo. E eu aproveito aqui o encerramento sobre essa questão dessa dúvida que é colocada sobre a motivação, lembrar a população o seguinte, né? Tanto eu, doutor Anselmo, doutor Estevão, nós não somos figuras públicas, nós não temos o costume de nos expor para conversar com a população sobre determinados assuntos, enfim. Houve essa abertura aqui, a gente está tendo a oportunidade de conversar através dessa live, e o que eu queria deixar claro em nome da equipe do CTI é que a equipe do CTI é uma equipe séria, idônea, transparente, à disposição da população para oferecer o que há de melhor dentro dos recursos. Nós nunca faríamos nenhum tipo de fraude para conseguir nenhum tipo de recurso. Não é o nosso objetivo, nunca foi. Sempre foi de prestar um serviço de boa qualidade à população. É natural que suspeitas sejam levantadas. Acho que isso faz parte do funcionamento da nossa sociedade. Mas eu aproveito esse canal, essa oportunidade, para dizer que nós estamos nos empenhando, nos expondo, nos desgastando, trabalhando além do habitual, natural, para oferecer a vocês o que há de melhor. Infelizmente, às vezes, o que há de melhor não vai estar dentro das vagas. Vai ser necessário uma transferência, vai ser necessário também lutar por uma mobilização de recursos, mas a equipe é séria, é uma equipe que mantém os valores éticos, os valores referentes dentro da boa prática da medicina, e que a gente está à disposição, nunca negligenciando, nunca nos omitindo, sempre batalhando por vocês. Obrigado, gente. Bom dia.